Vamos à entrevista do dia, porque o nosso entrevistado, na verdade, os nossos entrevistados já estão aqui. Eu chamei a entrevista do presidente do PL de Araçatuba, o César Rezec, e ele veio acompanhado pelo vereador do partido aqui na Câmara Municipal, o Lucas Zanata. Rezec e Zanata estão aqui para falar dos planos do PL para as eleições municipais do ano que vem. Bom dia, César. Deixa eu só virar a câmera aqui para você aparecer. Isso. César, bom dia. O PL, vamos lá, vamos começar já com o que todo mundo está falando nos bastidores aqui de Araçatuba, o pessoal que gosta de política. O PL está ou não sendo assediado pelo prefeito de Araçatuba? Primeiramente, bom dia, Marcelo, bom dia, Jonathan, bom dia aos ouvintes. Queria agradecer aqui a presença e vamos diretamente às perguntas. Vamos lá. Nós temos ouvido essa conversa do zelador, ele tem tentado cooptar o partido, mas ontem mesmo eu estava com o Lucas, tivemos uma reunião muito produtiva com o capitão Augusto, que é vice-presidente nacional do PL. O sinal estava até ansioso para saber a nossa posição e nos deu total apoio, total garantia de que o PL está conosco, vai nos apoiar nas eleições do ano que vem. E assim, fomos extremamente bem recebidos e estamos muito gratos até ao apoio que o PL tem dado para nós e certamente o partido estará conosco no ano que vem. Então você está seguro de que ele não sairá da mão do grupo atual? Totalmente seguro. Perfeito. Casou. Eu vou perguntar para o Lucas, que ele já está aqui, vou só mudar rapidinho. Lucas, bom dia também. Vamos lá, tem que ter um exercício de imaginação, porque política, né, você sabe melhor do que eu, as coisas mudam muito rapidamente, né, parece nuvem, né? Agora de manhã está de um jeito, daqui a pouquinho já mudou muito rapidamente. Se eventualmente vocês, o grupo atual, perde o partido, o Lucas continua no PL, como é que é? Bom dia, obrigado. E ainda vai estar aqui com o César, é o chefe. Quem manda? Meu amigo de infância, obrigado pela oportunidade. Bom, o César estava falando aqui, uma frase me veio na cabeça, que eu já disse, que é o seguinte: o PL até um petista quer. O maior partido do Brasil. Sim. O maior tempo de televisão. É o partido que carrega aquilo que mais atrai o eleitorado do interior. Então, é natural, ainda mais quem está fundando no barco do PSDB e está perdendo essa relevância, que queira se atrelar à força do conservadorismo, que de certa forma seria apenas uma maquiagem, não uma verdade. Mas sim, todos nós temos essa noção do assédio do prefeito, não é só dele não, é de outros, isso aí nós já sabemos disso. Agora, eu também sou quarto suplente no partido. Graças a Deus eu tive uma votação extremamente alta e significativa, da qual eu me orgulho muito. Lógico, eu gostaria de ter conseguido a cadeira, mas da forma como nós fizemos, e pela primeira vez, 46.500 votos, é algo que me orgulha muito. E da forma como nós fizemos, como nós passamos essa campanha, e a forma como as pessoas nos veem hoje. Isso nós sentimos lá, o respeito que as pessoas têm por nós, que viram uma campanha onde eu posso dizer que a grande maioria ali envolvida, tanto César como Samir Nakad, todos novatos, né, nessa direção partidária. Mas entendendo a demanda, entendendo qual é as ideias que têm força e que estão na maioria das pessoas. O conservadorismo é uma ideia fantástica e não só ela tem muitas virtudes, como também ela tem uma força regional. Então, primeiro, a gente não tem trabalhado ou pensado na possibilidade de perder o partido, porque nós sentimos deles um retorno sempre muito firme. Essa conversa ela tem muito mais vigor e força aqui em Araçatuba, né, e emana da prefeitura do que de outro lugar. Mas, caso isso ocorra, como que a política é uma caixinha de surpresa, nós fundamentamos a nossa proposta, aquilo que nós acreditamos, por nós mesmos. O partido é importante, o partido tem uma força, isso é notório, como eu disse, então petista gostaria de ter o partido. Mas, mais importante do que tudo, as nossas ideias, nossos valores e o nosso amor regional, nós não somos os únicos, mas nós temos certeza do que nós acreditamos. Estava vindo aqui no caminho, lembrando e pensando, eu não só tenho, como César, um legado familiar,
de ambas as famílias, assim como César, que isso para nós não nos faz melhor, mas nos exige mais ainda. Porque essa é a cidade onde a nossa família, onde nossos antepassados vieram. Tá? Essa cidade foi constituída por pessoas que hoje nós vivemos as virtudes e os benefícios dessas pessoas, e tanto a minha família quanto a do César e outras fizeram isso. E isso não faz de nós melhor. Tá? Deixar bem claro, não é porque o prefeito, por exemplo, veio de fora que ele é menos qualificado por esse fato. Não, esse fato não classifica a pessoa. Mas para nós, como somos de origem de famílias da cidade, isso nos torna mais uma, entre outras responsabilidades, de pensar de forma regional, municipalista, que são dois assuntos extremamente importantes. Araçatuba é uma capital regional. E ela tem responsabilidade politicamente, administrativamente e economicamente de gerar essa expansão. Então, entre tudo isso transcende o partido. A despeito de nós termos interesse, sim, de continuar no PL, pelo apoio que tivemos ao Bolsonaro, a ser um partido conservador hoje no Brasil, né? Mas o nosso posicionamento transcende a isso. Muito bom. Vamos lá, voltando aqui para o César, então. César, quantos filiados hoje o PL tem em Araçatuba? Mais ou menos. Boa pergunta. Você estima em quanto? Eu não tenho esse número ainda. Tá. Nós estamos já no processo. Nessa semana já temos reuniões com pessoas interessadas já para montar a nossa base de vereadores. Perfeito. Porque nós temos como partido a intenção não só de conseguir a cadeira do executivo, mas o executivo sem legislativo fica esnucado e fica sozinho. Então nós temos consciência que precisamos ter um legislativo melhor e o PL vai oferecer um grupo de vereadores, de candidatos a vereadores, com os nossos valores. Perfeito. Nós não estamos com pressa de simplesmente montar chapa. Nós vamos entrevistar um por um, entender os valores deles e aí vamos decidir quais serão os nossos candidatos. Mas não só candidato, estou imaginando que alguém que queira se filiar, vocês também estão tateando e conversando com esse pessoal. Quero me filiar, mas não quero ser candidato. Está em busca também de mais correligionários. Com certeza, temos interesse, estamos buscando para aumentar a nossa base também de correligionários e apoiadores. Tá, então vocês pretendem lançar para o ano que vem, estou entendendo assim, todos os candidatos que a legislação possibilita. Então, possibilita, salvo engano, são 8, Lucas? 16. 16, perdão. 16. Vocês querem 16 candidatos do PL no ano que vem disputando a Câmara dos Vereadores. Com certeza, estamos trabalhando para isso. Muito bom, muito bom. César Rezec será candidato ou não? Não, César não? É candidato a presidente do PL. Muito bom, muito bom. Você assumiu o partido quando, César? Eu assumi o ano passado. Não, nesse ano. O ano passado eu estava como vice-presidente, estava na coordenação da campanha do Lucas para deputado. Tá. E agora eu assumi como presidente. E a sua gestão vai até? Ela vai, geralmente dura 2 anos. 2 anos. Tá gostando? Sim, estou gostando. Está encontrando apoio, está encontrando eco nas ideias do PL na região? Sim, total apoio. Tem o Lucas é o nosso representante hoje, político, mas o PL como partido tem um pensamento que não é só o Lucas. Né? Nós temos planos regionais, temos uma base muito importante em Birigui, grande parte do empresariado nos ajuda com o PL lá. E temos um projeto, na verdade, regional. Porque nós entendemos que a nossa região ficou para trás, é uma região que está extremamente carente, tanto de deputados, de representantes, deputados estaduais e federais, e buscar, em especial, uma união entre Araçatuba e Birigui. Esse é um projeto, um sonho que a gente tem. O Lucas foi extremamente bem votado em Birigui, teve muito apoio, a gente ficou muito feliz. E a nossa ideia é que a região se una, em especial Araçatuba e Birigui, que acabe com essa divisão entre cidades e que elas entendam que precisam trabalhar juntas e colaborar para a região. Perfeito. Um colega meu está me lembrando aqui, eu já estava tentando elaborar a questão e ele me deu mais uma informação. Então é o seguinte, vocês têm empresários, personalidades da região fortes,
né, que apoiaram o Lucas na campanha. E esta pessoa diz que, eu vou retransmitir aquelas coisas de bastidores que podem ser, inclusive, exercício de imaginação, para saber se tira alguma coisa do entrevistado, mas eu tenho que perguntar. A questão é a seguinte: estas pessoas que apoiaram Lucas Zanata na eleição para deputado estariam tentando começar uma conversa de César, Lucas, vamos ficar onde a gente está, vamos a direita se unir em Araçatuba em torno de um só candidato que não seja o Lucas, aí a gente faz o executivo local e depois esse grupo apoia o Lucas para deputado na próxima eleição. Está ocorrendo isso por parte de empresários que apoiaram vocês na última campanha para deputado ou não? Não, nós já ouvimos isso. Eu entendo que há um interesse sempre da direita de se unir. Eu não vejo o Lucas como um total opositor do Dilador. O Dilador é sim conservador. Nós também temos os nossos valores cristãos conservadores, mas a nossa proposta é oxigenar, é fazer uma renovação, pegar o que foi positivo da gestão dele. Nós somos totalmente contra esse pensamento de mudou o prefeito, joga tudo fora. Não, acho que tem que ser maduro, entender o que de bom o Dilador fez, a gestão dos 8 anos dele, e aperfeiçoar, oxigenar. Sempre há essas conversas de bastidores, de quem vai ser o futuro candidato a deputado estadual. Eu acho que assim, eu não tenho pensamento de ficar fazendo tantas confabulações, assim, pensamentos de longo plano. Eu acho que assim, a próxima eleição vai ditar o que vai acontecer nas próximas. Então eu entendo que o Lucas tem, devido à eleição dele, a votação expressiva que ele tem, hoje nós somos cobrados na rua. O Lucas não pode andar na rua, a gente não pode andar que... Bom, quando vai ser a candidatura do Lucas? Quando vai ser a candidatura do Lucas? Tem que ser candidato a prefeito. Tem que ser candidato a prefeito. Ele tem um histórico político e agora ele tem um eleitorado muito expressivo. Afinal de contas, o Lucas, em comparação com a votação da Belmércia, ele teve mais votação. Então, assim, nós confiamos no eleitorado, no trabalho que o Lucas fez e acreditamos que a renovação na política é positiva. E está na hora de ocorrer uma renovação em Araçatuba. É isso, 8h35, a gente precisa ir para um rápido intervalo. Eu vou pedir para que os dois, César e Lucas, continuem aqui para que a gente retome o assunto, né, política local, eleições do ano que vem, no segundo bloco. Você que está nos acompanhando, aguarde 2 minutinhos que a gente já volta. A segunda e última parte da entrevista de hoje. É isso, deixa eu virar a câmerazinha aqui para o César, vamos lá. Quem continua aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba são o presidente do PL de Araçatuba, César Rezec, e o vereador Lucas Zanata. No primeiro bloco a gente falou aí sobre conjecturas, né, ilações, bastidores políticos. Os dois conversaram bastante com a gente. E agora vamos falar um pouco mais sobre política, começando com uma pergunta, César, que Rodrigo Andolfato já faz aqui. E eu vou estender se o Lucas quiser falar também. Na verdade, até se o Lucas quiser falar primeiro, porque o Rodrigo Andolfato nomina o vereador, ele disse que, a partir do que ele ouviu da resposta do César no finalzinho do bloco, vamos pegar o que deu certo do governo Dilador, continuar e melhorar aquilo que entendem que não deu certo. Ele pergunta o seguinte: posso entender, então, que haverá uma certa continuidade melhorada do governo Dilador caso Lucas Zanata concorra e vença as eleições do ano que vem? Bom, justamente, caso concorra e vença. Então. Mas a questão continuidade é uma questão a ser discutida porque assim, não é uma questão de você ter uma parceria ou de você estar em conluio com alguém. Todo governo, ele passa por 2 situações: uma política de Estado, aqui no caso é uma política municipal, e uma política de governo, que seria mais no âmbito político. Sim, de poder. Então, não existe, nem nessa transferência entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, você não zera a conta. Você tem continuidades
e das continuidades, você começa ali a propor as diferenças que elas não podem ser rupturas. Então não importa qual é o governo que você tem anteriormente, você tem que gerar uma continuidade, porque você tem políticas municipais que transcendem os 4 ou 8 anos de um governo. É justamente transitório isso. Então, quando nós falamos isso, é porque nós sempre vemos aquele discurso, nós somos os novos, nós vamos fazer tudo novo, agora mudou, acabou o que era, e isso é muito mais uma propaganda eleitoral do que um discurso de fato. Lógico que é um discurso de fato. Mesmo você pegar em Araçatuba, do Dr. Jorge, desde o Domingos Landorfato, do Silvio Venturoli, há uma continuidade, né, da Germínia, e depois veio até pro Cido, que depois que você assume, você faz mudanças e você vai gradativamente também propondo novas ideias, alterando situações, alterando até o orçamento, questões técnicas, mas não pode se esquecer que o município, ele não se resume a um projeto de governo. Então é um projeto municipalista. Então nós não podemos chegar aqui como PL, nós estamos, vamos dizer, 2 novos, apesar de eu estar no segundo mandato, mas, e falar assim, não, nós vamos mudar tudo, nós vamos agora passar a régua e tudo vai ser novo. Não, até porque eu tenho que ser homem e justo em dizer que tem coisas do dilador, isso não tem a ver com a pessoa do dilador, não tem a ver com ser amigo ou parceiro político. Pelo contrário, eu e o dilador temos mais embates políticos do que concordâncias, mas eu não posso falar assim, está tudo errado e agora vai ser feito algo novo. Então, é um discurso real de municipalismo, de continuidade dos interesses municipais. Lógico que alterações, mudanças, comportamentos vão ser alterados. Né? Então, essa é a síntese, então, é uma proposta de governo. É isso, respondido o Rodrigo Andolfato, ele faz um segundo questionamento que eu vou começar a resposta e o César pode complementar caso queira, César. E ele pergunta o seguinte, qual é a chance de o Republicanos, partido do governador Tarcísio, lançar candidato em Araçatuba, e se isso ocorrer, Bolsonaro vem aqui e vai subir no palanque de quem? Do Lucas, do candidato do Republicanos. Aí, Rodrigo, deixa eu falar para você. Eu estou aqui com um convite, inclusive, que eu recebi do Republicanos, como tenho recebido de diversos partidos, para acompanhar reuniões. Na próxima sexta-feira, dia 25, o Republicanos, com Marcos Pereira e com Leandro Maffez, vai realizar uma reunião regional aqui no Speed Park a partir das 7 da noite, tá bom? Mas César, e aí, quer responder? Republicanos, está junto com o PL, não está junto, tendência a apoiar Lucas ou lançar um candidato próprio? Não, o Republicanos está conosco, nós já temos conversas avançadas, total apoio do Republicanos em Araçatuba e no estado todo. Ontem também, na conversa que tivemos com o capitão Augusto, também foi reforçado isso, a parceria do PL com Republicanos também em âmbito estadual, então não seria só uma questão local. Quem sabe até surja um vice nosso, pode ser que seja do Republicano, não estou antecipando nada, mas pode ser que venha uma parceria por esse lado. É uma caixinha de surpresa, mas assim, é notório que é uma parceria. Tanto que a minha campanha foi uma parceria com Republicanos. Porque se você olhar a minha campanha para deputado, você tinha no Santinho Bolsonaro, Marcos Pontes, Tarcísio do Republicano, Ricardo Salles e Lucas Neto. Já há um histórico já dessa parceria. Perfeito. Vou aproveitar que o Lucas terminou, complementou a resposta. Até porque, além de mim, outras pessoas estão querendo saber qual é a avaliação que vocês fazem. Vou começar pelo governo municipal, depois a gente chega no federal. O municipal, se você pode conceituar ou mesmo dar uma nota caso queira ou não. Municipal? Municipal. Eu acho que o dilador ele teve um momento de muitas obras, falhou, né, até na entrega de algumas, que é o caso da Pompeu, entregou, me preocupei em algum momento, que a obra estava afundando, né, mais vários projetos. Não vejo como uma administração ruim. Eu acho que muito mais uma relação ruim do dilador em lidar com a opinião pública do que dizer que foi um péssimo governo. Tem a ver muito mais com a forma como tem lidado, inclusive sou crítico da forma como ele lidar com o legislativo, que é montar a bancada da forma como e foi na campanha passada,
no mandato passado é prejudicial para a cidade. Acho que tem um grupo até bom do lado dele, que vem o Borella, o Mané Afonso, que não está mais. Então eu classifico como um bom governo. Eu vejo, dá para você pontuar. Eu tenho um exemplo que eu falo para as pessoas, que foi a transferência do pronto-socorro para o centro, da qual tem uma logística muito melhor que a anterior, porém foi muito mal trabalhado e foi muito criticado. E eu falo, olha, para mim foi um bom projeto. Agora, lógico, é um plausível de críticas, e principalmente, eu acho que a crítica que eu mais tenho, vamos dizer, para ser curto aqui, é a condução que o prefeito dá, com a opinião pública mesmo, com as pessoas, a forma como que ele dá, e principalmente com a Câmara. César Rezec, sua avaliação. Eu acho que a minha avaliação é positiva. Eu vejo que assim, os mandatos anteriores, dos prefeitos anteriores, deixaram muito a desejar. Acho que teve muitas dificuldades no mandato do Cido Sério, no mandato do Maluf, do Dr. Jorge. O Dilador pegou uma bucha, né, que foi enfrentar a Covid. Eu acho que ele foi muito bem, avaliou muito bem a posição dele, é uma posição difícil. Mas é isso, eu acho que é momento o Dilador não é mais candidato, não pode mais, acho que a fase dele passou, agora é uma fase de renovação. Alguém mais tão experiente quanto, o Lucas já está na política há certo tempo, e acho que agora é o momento de renovação na política de Araçatuba. Perfeito. Governo estadual, Tarcísio de Freitas, como você avalia até agora? Eu avalio que ele está indo bem. Eu acho que ele está muito pragmático, ele não entra em embates. Ele é um ótimo gestor, né? Acredito que ele vai fazer um governo ímpar aí para São Paulo, vai fazer história, com certeza. Eu até não tenho dúvida que vai ser o melhor governador de São Paulo, e eu tenho um ponto extremamente positivo, quem está o Sandro César, é a política de segurança pública. A política de segurança pública do Tarcísio é exemplar para o Brasil. Então, não só na gestão de gastos, eu acredito que São Paulo vai ter uma reindustrialização, porque tem caminhado para isso, são 6 meses apenas. Nós vamos ter, na história, o melhor governador até então, mas um dos marcos já deixou claro isso, é a proposta de segurança pública. Porque nós temos que valorizar a segurança pública, o policial, as forças policiais, e isso é uma marca do governo Tarcísio, que pode ter certeza que, se continuar dessa forma, São Paulo vai ser mais seguro nos próximos anos do que é hoje. Governo federal, Lucas Zanata, sua avaliação. É um susto sempre, porque são propostas antiquadas, constantes, como eu vim agora ouvindo pela Jovem Pan, a retomada do imposto sindical. Se não é o Congresso, que não morro de amores pelo Congresso, mas tem mantido um certo freio aos devaneios petistas de retomar, reestatizar empresas, aumento da tributação. Olha o risco que o Brasil está correndo para se tornar o país com maior, como chama a sigla desse imposto? IVA. Nós vamos ter o maior IVA do mundo. Por quê? Porque é um partido guloso, é um partido que só trabalha só na base do toma lá da cá. Então, é triste você ver o retrocesso que o Brasil tem, um ex-condenado hoje no governo, que vem com essas políticas da década de 70, já comprovadamente ineficientes, e o Brasil tem que passar de novo por essa situação lamentável de ter um partido com tais ideologias e modos operantes que é o PT. Agora, eu acredito que o Brasil vai passar muito melhor, porque hoje nós temos um Congresso, goste ou não das pessoas, muito mais atento e percebendo que o modelo econômico e político do PT não funciona. Então eu não estou dizendo que nós temos um Congresso honesto, nós temos um Congresso que já entendeu que essa política, essas propostas do PT não funcionam. Então não vamos ter a volta do imposto sindical, tenho ouvido isso, e fico contente como não conseguiu derrubar o marco do saneamento. Então são essas demonstrações que me criam esperança a despeito de um desastre de ter o Fernando Haddad como ministro da Fazenda. César Rezec, sua avaliação do governo federal? Como dizia o Cazuza, é um museu de velhas novidades. Eu vejo o jornal lançando o PAC 3 e... Sem fazer o controle dos combustíveis com a Petrobras, eles abaixam, forçam o combustível, numa segunda-feira descobrem que o diesel precisa subir 25%. Então, assim, essa insanidade que a gente vive, instabilidade,
Teve sorte, novamente, né, de pegar um governo que vinha mais ajustado. Acho que o Paulo Guedes deixou um legado, mas a gente vê que o Lula está corroendo as contas públicas bem rápido. Então é ter muita fé e esperança realmente no Congresso para tentar corrigir as distorções. Não, e é bom, César, lembrar aqui, seria até bom ouvir o comentário da turma aí que defende na educação o PT, inclusive da POSP, dos cortes que o PT tem feito na educação, porque nessa hora a gente tem um silêncio assim, absurdo, né, sobre esse governo, que vem cortando os gastos, o que seria tido como um escândalo no governo Bolsonaro, porque seria as propostas fascistas, né, vamos dizer, esse imaginário, né, do discurso. Mas nós vemos um governo péssimo. Porém, como eu já disse, nós também damos uma esperança porque o Congresso entendeu que isso vai muito mal. Bem, vamos lá. A pergunta, o vídeo continua no César, porque surgiu mais um questionamento aqui a partir da avaliação que César e Lucas Zanata fizeram da prefeitura, da administração atual da prefeitura de Dilador, né, e aí, da prefeitura de Araçatuba, com Dilador, e aí perguntam o seguinte: o PL do Bolsonaro, o partido de vocês, era contra os lockdowns, e o prefeito de Araçatuba teria concordado com a saúde em fechar tudo. Não é um contrassenso? E aí, César? Olha, eu entendo que o Dilador tentou, na medida do possível, atenuar as medidas drásticas que o João Dória estava tomando no momento. Mas também é justo falar que as prefeituras não tiveram autonomia nenhuma. Toda prefeitura que tentou sair um pouco fora do decreto do Dória, automaticamente vinha. Então, assim, aí a gente tem que ser justo a quem criticou o Dilador no momento. Não teve a percepção de entender que ele não tinha o poder para quebrar. A gente está aqui para ser honesto. Então, eu acho que ele fez o que era possível no momento. Bom, aí é por isso que nós temos o Partido Liberal. Eu sou muito mais crítico ao prefeito nisso. Né? Eu acho, tanto que eu fui um crítico disso. Isso não, você vê como que entre nós aqui, nós lidamos com os nossos posicionamentos de forma clara. Por quê? Porque, a despeito do César ter razão, e realmente as poucas tentativas, da qual classifico que foram poucas e até bem rasas do prefeito, ele foi tolhido pelo Ministério Público. Isso é um fato. Por outro lado, eu o critiquei muito porque não houve manifestação pública, principalmente pelas loucuras feitas pelo João Dória. Por quê? Porque o ciclo do vírus não estava na cidade, a cidade estava lacrada. Quando se abriu às 4 horas, que até hoje ninguém respondeu qual foi o vazamento científico de quem se dizia um cientista, praticamente, ou se portava como que era o senhor ex-governador João Dória, aquilo foi uma disseminação do vírus sem igual, porque nunca vi você ter que propor um distanciamento e afunilar o comércio em 4 horas, em vez de abrir 24, para você ter uma menor concentração de pessoas. Então, a própria posicionamento partidário do prefeito o levou a isso. E eu cobrei do que? Se manifesta publicamente. Se manifesta porque o ciclo viral está lá na capital e não chegou aqui. E ele não o fez. Então, sim, são 2 pontos de vista. Houve uma pressão enorme do Ministério Público, que se colocou de uma forma agressiva e, ao meu ver, até além da sua competência, em alguns momentos, da qual ameaçava de antemão os prefeitos, antes das decisões, já dizia o que faria, sem que houvesse ainda a decisão do juiz, porque a decisão não era do Ministério Público, era do juiz. E eu me lembro de que isso ocorreu, né, o Ministério Público se manifestando anteriormente à decisão judicial. Agora, o prefeito deveria ter lutado pela cidade, porque a cidade ficou um bom tempo lacrada, sem casos ou com casos mínimos. E aí foi um desastre total o modelo econômico, tanto que São Paulo, que tanta propaganda fez, foi o estado que mais teve contaminação por cá. O pessoal continua entrando aqui nas redes sociais, entrou Adriano Andrade, entrou Zé Roberto Campos, entrou Tiago Giron, Tiago aqui já adiantando, falou, parabéns e abraços ao Lucas, nosso próximo prefeito. É isso, muito bom. E aí, Lucas, para a gente terminar, Lucas e César, já são 9 horas 8 minutos, temos que acelerar. Um resumo, a pergunta é a seguinte:
A política é a saída ou é a solução para os principais problemas brasileiros? Saúde, educação, desenvolvimento econômico, ou é a única saída? Marcelo, eu vou falar um pouco até da minha questão pessoal. Eu sempre fui o comentador de política nos almoços de domingo. E entendi que comentar política no WhatsApp ou no almoço de domingo não leva a nada. Então eu me predispus a ajudar, estou assumindo o partido, e entendo sim que a política ela é não o único, mas o principal veículo, o principal caminho de ocorrer uma transformação na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. É a lei instituída, se a gente não concorda com a lei, você vai lá, se candidata e muda a lei. Muda. Perfeito. Só reclamar não vai levar a nada. Por isso que eu vejo uma doação da vida do Lucas e de quem está ao nosso lado, e assim como a minha, de tentar colaborar para que o nosso município e a nossa região prosperem. Muito bem, Lucas Zanata. Bom, isso é como o Sandro falou, uma verdade, porque se não há outro meio. Goste da política ou não, essa é a questão que eu também passei. Porque as pessoas até achavam bonito, falavam assim, olha, eu sou bom, eu sou honesto, eu não me envolvo com política. Isso é uma mentira tremenda, porque nunca se construiu uma sociedade salutar, virtuosa, se não fosse através da política. Você não tem outro meio, não existe. Então, assim, mesma coisa que querer ter família sem constituir família. Não tem família sem constituir família. Da mesma forma, você não tem sociedade sem constituição da política. A política é a gestão. Então, nós perdemos muito no Brasil com essa ideia, sem fundamento, de que a política é má por si só. O problema não é que as pessoas boas deixaram de participar da política e as más pessoas se adequaram a ela, e isso foi gerando nas pessoas uma celeuma, um distanciamento da qual nós colhemos maus frutos. A política é necessária, é fundamental, e por mais que as pessoas queiram construir uma moralidade, ela vai ser estruturada, ela vai ser legalizada e normatizada pela política. Então, não dá para a gente ficar falando um monte aqui e chegar à conclusão que é através da política que será normatizado os valores. Quero agradecer a Lucas Zanata e também a César Rezec por esta entrevista produtiva e dizer que até o final o pessoal continua entrando, além do Adriano Andrade e do Zé Roberto Campos, que entraram no finalzinho, a doutora Jaqueline Galbiati, lá da CIA, da Associação Comercial, também entrou aqui para ouvir vocês dois falando de política. Lucas, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Obrigado. César também. E vocês sabem que sempre que houver informação relevante que queiram compartilhar com o nosso público, os microfones da Jovem Pan e do Jornal da Manhã estão abertos. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado aos ouvintes pela oportunidade. Sempre que puder, estaremos aí. É isso.